Muito bem, turma, animados para mais uma aula de conhecimentos específicos? Então, nessa aula nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a associação de resistores. Olha, a história é a seguinte. Nos circuitos reais, que você encontra aí na eletrônica, na elétrica do dia a dia, você nunca vai encontrar componentes eletrônicos isolados. Todos os componentes elétricos ou eletrônicos, eles são associados uns aos outros para que a gente tenha o efeito que a gente quer que a corrente elétrica gere, Você tem aqui, por exemplo, do lado esquerdo, nessa figura aqui, um circuito real, uma foto aí de um circuito de rádio. Você já até consegue identificar alguns componentes aí que a gente já viu, Esses coloridinhos aqui são resistores, Você tem aqui 3 potenciômetros enormes aqui, que são resistores variáveis, Você tem aqui capacitores também, tá vendo? Um capacitor aqui, outro aqui. Você tem aqui um LED e outros que a gente ainda não viu e nem vamos ver nesse curso aqui, que são os transistores, tá vendo aqui? Esses pretos aqui. Mas aqui você tem uma bobinazinha, que é um exemplo de indutor, que a gente também já falou, Então, estão aqui vários exemplos de componentes eletrônicos associados em um circuito de rádio. E aqui do lado esquerdo, do lado direito, nós temos um diagrama elétrico com vários componentes também. Esses retângulozinhos aqui, a gente já viu na última aula, é o símbolo do resistor em um diagrama, não é isso? E essas duas barrinhas paralelas aqui, olha, C2, por exemplo, 4,7 microfarads. Microfarad é a unidade de quê mesmo? Capacitância, Então, aqui você tem um capacitor, tá vendo? Que a gente vai falar na nossa próxima aula. Hoje, o nosso foco são os resistores associados, ok? É o seguinte, em um circuito elétrico, você tem duas principais maneiras de associar dois componentes, a associação em série e a associação em paralelo. Na associação em série, a corrente elétrica ela é obrigada a passar pelos dois componentes. Então, observa o fluxo da corrente elétrica nesse circuitozinho aqui. Olha, ele passa pelo LED que está aqui na esquerda e depois a corrente passa também pelo LED que está na direita. Então, numa ligação em série, a corrente elétrica atravessa os dois componentes, um seguido do outro, beleza? Na ligação em paralelo, a corrente elétrica que vem fluindo pelo circuito, ela encontra uma bifurcação. Então, ela vai se dividir em dois ramos. Uma parte da corrente vai passar por um componente e outra parte da corrente vai passar pelo outro componente. Então ela divide em duas metades certinho. Não, de jeito nenhum. Sempre passa uma parte em um ramo, outra parte em outro ramo, mas não quer dizer que ela se divide igualmente, tá? Não quer dizer que ela se divide ao meio. Na verdade, ela vai se dividir de maneira inversamente proporcional à resistência de cada um desses elementos que estão aqui. O que tiver maior resistência passa por ele a menor corrente. É claro, Não é mais difícil passar no que tem maior resistência? Então, vai passar pouco fluxo de corrente por ele. Já o outro componente que tiver menor resistência, então ele vai receber maior parte do fluxo de corrente. Então, elas não se dividem igualmente. Elas se dividem de maneira inversamente proporcional às resistências de cada componente. Fato é que não passa, normalmente a mesma quantidade de corrente nos dois. Então, ela se divide. Depois de passar nos dois ramos, ela se encontra novamente, formando de novo o mesmo fluxo que entrou. Isso quer dizer, então, que a soma desses dois ramos aqui, que foram para cada lado aqui no final tem que voltar e formar um de novo. Quer dizer que I1 mais I2 é igual a I. Então, aqui, a mesma corrente atravessa os dois, ligação em série. Aqui, correntes diferentes, atravessam cada um desses componentes em paralelo. Outra coisa é o seguinte, agora eu coloquei uma figura aqui com um LED queimado, que é isso aqui que está apagadinho, e um LED sem defeito aqui, beleza? Se a ligação for em série e um dos LEDs queimar, um dos componentes, então, não importa se é LED ou outro componente, não permitir a passagem da corrente por ele, essa corrente nunca vai chegar no outro elemento, porque eles estão em série. Já viu luzinha de árvore de Natal? Queima uma luzinha, o que acontece? Fica um tanto sem acender. Ora, por quê? Porque elas estão ligadas em série.
né? Então, a corrente não passa por uma, acabou a fila, não vai passar por nenhuma que está ali diante. A não ser que elas estejam ligadas em paralelo. Se a ligação estiver em paralelo, apenas o ramo, né, que está com o componente ali queimado, que não permite passagem da corrente, só por esse ramo que não passa corrente. Então, toda a corrente que vem vai passar pelo ramo do componente que está funcionando. Então, no paralelo, um vai estar queimado, mas o outro vai acender. Na ligação em série, ninguém vai acender. Na casa da gente, a gente liga as coisas em série ou em paralelo? Pensa aí um tiquinho. É claro que é em paralelo, né? Se queima a lâmpada do seu quarto, da sala, não acende? De forma nenhuma. Elas estão ligadas em paralelo e nunca em série, beleza? Então, aí ligação em série e em paralelo. Nós fazemos essa associação também com resistores. Nessa figura aqui, nós temos um exemplo de dois resistores ligados em série, não é isso? R1 e R2. Então, pelos dois resistores vai passar o mesmo fluxo de corrente, portanto, com a mesma intensidade. O resistor R1, que está ligado entre os pontos A e B, vai passar por ele uma corrente I. O resistor R2 está ligado entre os pontos B e C, vai passar por ele também uma corrente I. Isso porque a corrente não pode sumir no meio do caminho, né, e nem brotar do nada. Se pelo R1 passou um I e ela não tem escape aqui entre o R1 e o R2, esse I vai ter que passar integralmente também por R2, beleza? Mas nós sabemos pela primeira lei de Ohm que V é igual a RI, não é isso? Então, entre os pontos A e B, qual que vai ser a tensão, a diferença de potencial? Nós até fizemos um exemplo assim na última aula, não foi? A diferença de potencial entre os terminais de um resistor é igual à resistência desse resistor vezes a corrente que o atravessa. Então, VAB, diferença de potencial, tensão entre A e B, vai ser R1I. E entre os pontos B e C vai ser R2 vezes I. É o mesmo I, porque é a mesma corrente que atravessa os dois. Isso vai ter uma consequência interessante. Olha só. Se a diferença de potencial entre A e B é R1 vezes I, e a diferença de potencial entre B e C é R2 vezes I, então, a diferença de potencial entre os pontos A, no iniciozinho da associação, e C, que está lá no final, essa diferença de potencial de A para C, vai ser a soma de A para B e de B para C. Quando nós estivermos estudando as leis de Kirchhoff, nós vamos ver que a queda de tensão entre um ponto inicial e um ponto final é igual à soma das quedas em cada parte do circuito. Moral da história, a diferença de potencial entre A e C é a diferença de potencial entre A e B, que é o primeiro trecho, mais a diferença de potencial entre B e C, que é o segundo trecho. Mas VAB é igual a R1 vezes I. E VBC é igual a R2 vezes I. Se eu colocar I em evidência, aqui do lado de fora, eu vou ter essa expressão aqui, ó, R1 mais R2 multiplicando I. Então, a diferença de potencial entre o ponto A no início da associação e o ponto C no final da associação é igual à soma das duas resistências vezes a mesma corrente que atravessa as duas resistências. Isso, então, gente, é como se fosse o seguinte, é como se entre o ponto A e C existisse um único resistor. Imagina que isso aqui fosse uma caixa fechada, a gente não soubesse o que tivesse dentro desse circuito. Eu poderia supor que entre os pontos A e C existia um único resistor, com uma resistência equivalente à soma das duas que lá já estavam. Tá vendo? Então, você pode substituir os dois resistores por um único, cuja resistência equivalente é igual à soma das duas resistências dos dois resistores que estão em série, beleza? Isso aqui é muito importante, você tem que saber. Vamos para a associação em paralelo. Aqui, então, tem um exemplo de dois resistores associados em paralelo. Observa, vem a corrente de intensidade I. Quando ela chega no ponto A, ela encontra uma bifurcação e se divide em dois ramos, I1 e I2, não é isso? A tensão entre os pontos A e B tem que ser igual a R vezes I. Observa que A e B são os terminais, as extremidades do resistor R1, e, ao mesmo tempo, são também as extremidades do resistor R2.
Isso significa que VAB é igual a R1 vezes I1, mas também é igual a R2 vezes I2. Isso significa que numa ligação em paralelo, ambos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. A diferença de potencial numa ligação em paralelo é a mesma nos dois resistores e as correntes são diferentes. É o contrário da ligação em série, em que a corrente é igual e as tensões são diferentes. Agora, olha que interessante que vai acontecer no circuito em paralelo. A tensão sobre os terminais A e B é igual a R1 vezes I1, mas também é igual a R2 e I2. Se eu isolar a corrente nessas expressões aqui, então vou conseguir encontrar exatamente o ramo que vai em I1 e o ramo que vai em I2. Observa, I1 vai ser igual a VAB dividido por R1 e I2 vai ser igual a VAB dividido por R2. Se eu sei que a intensidade da corrente total que passa no circuito é a soma de I1 com I2, não foi isso que a gente viu? Que os dois ramos vão se juntar e formar a corrente I. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, VAB sobre R1 mais VAB sobre R2. Isso aqui tem que ser igual a I. Então, I é igual a VAB, coloquei em evidência, e coloquei aqui, olha, dentro dos parênteses, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vou manipular mais ainda essa expressão aqui, isolando o VAB, e vou encontrar essa expressão gigante que ficou aqui. Isso aqui é meio complicado de entender, né? É mais complicado que o circuito em série, o circuito em paralelo é um pouquinho mais chato. No final das contas, então, entre os pontos A e B, eu vou ter uma única resistência, que equivale às outras duas, que a resistência equivalente dela é 1 sobre a soma dos inversos das duas resistências. Para facilitar, simplificar esse cálculo aqui, matematicamente fica aí de exercício mostrar que isso aqui é igual ao produto das duas resistências dividido pela soma. Nossa, agora aliviou, né? Então, usa sempre isso aqui no final das contas. Olha, a resistência equivalente é igual ao produto das duas resistências dividido pela soma. Sempre dá certo? Sim, sempre dá certo. Existem circuitos mais complicados, né, que a gente vai ver nos exercícios, mas você sempre pode juntar os resistores de 2 em 2. Então, às vezes, você depara com a questão que tem lá 10 resistores associados. Faz de 2 em 2 que não tem erro. Vamos resumir aqui, então. Na ligação em série, a mesma corrente atravessa os dois resistores, que ficam submetidos a tensões diferentes. VAB é igual a R1 vezes I, VBC é igual a R2 vezes I também. A diferença de potencial, a tensão, lá no início até o fim, é a soma das duas tensões em cada resistor. E a resistência equivalente é a soma das duas resistências. Ligação em série, você soma as resistências e pronto. Ligação em paralelo é a mesma tensão, mas com correntes diferentes, né? Se dividem aqui em dois ramos com valores diferentes. A corrente I1 é igual a tensão dividido por R1, e a corrente I2 é igual a tensão dividido por R2. A corrente total é a soma das duas partes, e a resistência equivalente, se eu quiser substituir os dois por um único resistor, vai ser o produto das resistências dividido pela soma das duas resistências, beleza? É isso aí. Gente, física é uma ciência experimental, então eu estava até ansioso para chegar a essa nossa aula de associação de resistores para eu poder mostrar uma coisa aqui na prática. O que eu tenho aqui? Tenho nas mãos 2 resistores, olha só, cada um deles com valor de resistência diferente. Vou aproximar aqui da câmera para você enxergar, vou dar o foco aqui. O código de cores desses resistores aí. Dê uma olhadinha aqui, olha só. Tá vendo? Pelo código de cores dele, é possível a gente identificar a resistência. Mas eu estou aqui com um multímetro digital, que tem também a função de ohmímetro, né? Então, eu vou medir agora a resistência desses 2 resistores. São 2 resistências diferentes, beleza? Vou medir aqui a do primeiro, então. 67.700, ou seja, 67,7 quiloohms é a resistência do primeiro resistor aqui, tá vendo? Vou medir agora a resistência do outro resistor.
qual que é meu objetivo? Mostrar para vocês que aquelas fórmulas lá da associação em série em paralelo funcionam de verdade. O outro resistor, 47,2 kΩ, ou seja, 47.200 ohms, beleza? O que eu vou mostrar agora, então, é como que fica a resistência equivalente quando eu associo esses dois resistores em série e em paralelo. Vou mostrar primeiro a associação em série. Então, eu vou pegar um resistor aqui e ligar em série com o outro, tá vendo? Unindo as pontas aqui para que a corrente do multímetro passe através dos dois. Vou segurar no meio aqui os dois, só para ficar mais firme. A minha mão não interfere na resistência não, porque eu não estou encostando nos terminais. Então, olha só, 114,8, né? É a associação dos resistores em série, tá vendo? Em série, o que eu tenho que fazer com a associação, com a resistência de cada um deles? Somar, não é? Então, vou somar aqui, ó, 67,7 mais 47,2. Quanto que vai dar? 114,9. No multímetro aqui está mostrando 114,8. Funcionou, não funcionou? Associação em série, então, a gente soma as resistências. Agora, eu vou fazer a associação em paralelo. Em paralelo, eu vou colocar um do lado do outro, né? Vou colocar assim. E vou ligar o multímetro aqui numa ponta, olha, e na outra ponta. De forma que eles fiquem submetidos à mesma diferente potencial, né? E as correntes que passam por eles vão ser diferentes. Então, vê aí se dá para enxergar a associação em paralelo, tá vendo? Mesma diferente potencial, correntes diferentes. Vamos ver quanto que deu a resistência equivalente nesse caso. Aqui está mostrando 27,8. Como que é mesmo a resistência equivalente da associação em paralelo? A gente tem que dividir o produto das duas, né? Então, vou multiplicar 67,7 vezes 47,2, uma vezes a outra, dividido pela soma. 67,7 mais 47,2. Produto dividido pela soma. Quanto que deu? 27,8. Tá vendo aí na calculadora? 27,8. Quanto está no multímetro? 27,8. Então, na série, associação em série, você soma. Na associação em paralelo, você divide o produto pela soma. Física na prática. Exercícios teóricos, questões, eu vou colocar lá no nosso canal, né? E nas matérias que vierem aí pela frente também, vou mostrar bastante coisa prática, porque física é experimental, a gente aprende assim, né? Bom, o último assunto aqui é a ponte de Wheatstone, que as provas também gostam de cobrar. A ponte de Wheatstone é essa associação que você está vendo aqui em forma de losango, né? Você tem um ramo superior aqui, com dois resistores em série, e esse ramo superior ele está em paralelo com esse ramo inferior aqui, que também são dois resistores em série. Então, observe, R1 está em série com R3. E esse ramo formado por R1 e R3 está em paralelo com esse ramo formado por R2 e R4, tá certo? Bom, o interessante, o importante aqui na ponte de Wheatstone é o fato que acontece aqui entre os terminais C e D. A gente diz que essa ponte está em equilíbrio quando a diferença de potencial, a tensão entre os pontos C e D é nula. Se eu ligar um voltímetro aqui, olha, entre C e D, e ele acusar para mim que a tensão é zero, eu digo que essa ponte está em equilíbrio. E aí, fazendo uma matemática aqui nesse circuito, se ele está em equilíbrio, eu posso dizer que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Ou seja, os produtos de resistências opostas, tá certo? Nesse arranjo aqui, esses produtos são iguais. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3 se e somente se a tensão entre C e D for zero, beleza? É só isso também que eles gostam de cobrar. Ele te diz que a ponte está em equilíbrio, aí você tem que saber que R1 vezes R4 é igual a R3 vezes R2, beleza? Uma aplicação prática para isso
é para a gente determinar uma resistência desconhecida. Imagina que eu queira determinar essa resistência Rx aqui. Antigamente, quando não existiam aparelhos como a gente tem hoje, multímetro digital, que você só vai lá e liga no circuito, ele já mede para você, o pessoal tinha que fazer uma ponte de Wheatstone para conseguir determinar resistências desconhecidas. Então, olha, eu quero o valor dessa Rx aqui. O que eu faço? Ligo um voltímetro entre os pontos C e D. E numa das resistências, das outras 3 aí que sobraram, eu coloco um resistor variável, coloco um reostato, coloco um potenciômetro. Eu vou mexendo lá o botão desse reostato, desse potenciômetro, ajustando a resistência R3. Vou mexendo aqui nessa resistência. No momento em que o voltímetro acusar uma leitura nula, que a tensão, então, CD for 0, VCD igual a 0, eu sei que a ponte de Wheatstone estará, então, em equilíbrio. Nessa situação, Rx vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. A ponte está em equilíbrio. Nesse caso, eu vou conseguir, então, determinar a resistência Rx desconhecida, porque eu fui variando aqui o R3, que eu vou conhecer, né? Parei num ponto que eu sei determinar a resistência. Eu vou ler lá no potenciômetro, no reostato, não é isso? E aí, fazendo essa conta aqui, então, isolando Rx, eu vou ter Rx igual a R2 vezes R3 sobre R4. Pronto, determinei o valor de Rx. Isso aqui é o que eles gostam de cobrar em prova. Você saber que Rx vezes R4 tem que ser igual a R3 e R2 vezes R2 se e somente se a ponte de Wheatstone estiver em equilíbrio. Tá certo? Pessoal, essa é a nossa aula, então, sobre associação de resistores. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de associação de capacitores. Um abraço e até lá!